Bem-vindos a mais uma apresentação do nosso Virtual Tour, dessa vez falando um pouco sobre inteligência e flexibilidade com remota Simatic ET200 IoT Ready. Meu nome é Leandro, eu sou engenheiro de aplicações da área de automação da Siemens e vou conduzi-los nessa demonstração. A possibilidade de conectar dispositivos de diferentes controladores em diferentes protocolos não é mais um sonho, é uma realidade. Nós vamos ver um pouco então sobre a novíssima Simatic ET200 SP Multi-Field Bus, com a possibilidade de conectar até 3 protocolos simultaneamente em até 6 controladores, onde nós conseguimos fazer a real convergência das redes em uma única remota. Também vamos falar um pouco sobre inteligência no campo com as redes Simatic e IO-Link. Inicialmente, então, alguns destaques aqui da ET200 Multi-Field Bus, a possibilidade inicial de conectá-la simultaneamente em Profinet, Ethernet IP e Modbus, através de uma ferramenta simples de engenharia que você baixa gratuitamente do nosso site de suporte, a ferramenta de configuração Multi-Field Bus. É um dispositivo que ele pode ser compartilhado, ou seja, uma mesma remota com cartões que podem responder a um controlador num determinado protocolo, outro controlador num outro protocolo, formando aí com acesso de até 6 controladores, no máximo 2 por protocolo, tá? Não é necessário reconfigurar tudo de novo quando eu preciso fazer uma troca de um dispositivo de I/O, e ainda o controle é de forma muito simples. O próprio sistema vai gerar para você os arquivos de configuração, os data types necessários para facilitar a integração de sistemas de diferentes fabricantes, tá? Então, o maior benefício que a gente tem com isso é o split que a gente consegue fazer da remota entre controladores diferentes, controlador Ethernet IP, um controlador Modbus TCP e aqui também em Profinet o nosso Simatic S7500. Inclusive a remota ela mantém os recursos de poder colocar ali os cartões de safety, né, o safety integrado e também a rede ProfSafe. Então são muitos benefícios. Você não precisa mudar o layout da sua estrutura de painéis, mantendo apenas remota Simatic ET200 SP. Bom, vamos ver então tudo isso na prática, como funciona essa convergência na remota Multi-Field Bus. Para isso, a gente vai fazer uma demonstração usando um controlador com rede Ethernet IP e a nossa nova remota Multi-Field Bus. Tá? Então, nós vamos aqui primeiramente mostrar para vocês no site de suporte da Siemens. Então é só a gente digitar aqui MFCT dentro do site de suporte da Siemens, fazer uma busca aqui e ele vai achar a ferramenta de configuração Multi-Field Bus, tá? Então MFCT aqui, é só fazer o download, eu já fiz o download, vai vir um arquivo executável, você vai executar ele e a gente entra aqui na nossa configuração em 4 etapas, tá? Vamos dar um nome aqui, então Inotur 2020, tá? Inotur 2020. Vamos selecionar uma pasta aqui onde vão ser armazenados os arquivos de configuração, o arquivo do projeto. Vou criar esse projeto. Então, a primeira etapa é selecionar a estação. Vamos achar a cabeça da remota aqui. Está aqui, só tem um modelo até agora. Tá? E aí a gente tem duas opções. Configurar os cartões manualmente através do catálogo, ir no código de cada um e puxar aqui para o barramento da remota, ou via network, que é o que a gente vai fazer, escanear a rede atrás da nossa remota Multi-Field Bus. Então, ele está procurando todos os dispositivos Profinet aqui na rede, né? Profinet Ethernet. Achamos a remota e eu vou criar o projeto em cima dela. E aí, já vai trazer para mim todos os cartões que estão acoplados no barramento da CPU, tá? Isso daqui é interessante, economiza bastante tempo de engenharia, eu não tenho que ficar com aquele processo de ficar batendo código. Ele já traz todos os cartões com código certo e com firmware correto. Então, o passo 2, que é configurar a estação, já fez automático. Vamos parametrizar. Aqui, inicialmente, na cabeça da remota, eu vou selecionar o protocolo.
né? Vamos comunicar aqui em Ethernet IP, tá? Então, Ethernet IP. E o cartão, a gente vai selecionar base branca aqui para o primeiro cartão e base escura para o segundo cartão. Eu também posso ativar aqui os input delays, posso colocar aqui os diagnósticos, então as funções que podem ser mantidas aí entre os protocolos eu posso selecionar. E a última etapa é transferir a configuração tanto para a nossa ET200 Multifield Bus, quanto exportar os arquivos para as ferramentas de engenharia. Então eu vou exportar o arquivo EDS para integrar com o controlador Ethernet IP, eu vou exportar o CSV para configurar junto com o controlador Modbus TCP. Ele gera também um data type aí para facilitar na hora de fazer o programa e o próprio projeto do MFCT. Então vou startar a transferência e já exportar os arquivos de configuração. Ele está terminando aqui, já exportou os arquivos de configuração e agora ele está fazendo a transferência para a cabeça remota. Foi? Ok, terminamos aqui então no MFCT, eu vou fechar. Então a gente pode ver aqui, dentro da pasta que foi gerada, que a gente gerou, onde guardar os arquivos aqui da ferramenta, arquivos MFCT, ele gerou aqui o EDS, o CSV, o DataType e guardou o projeto para a gente aí da ferramenta Multifield Bus, tá? Agora a gente vai lá para a nossa ferramenta de engenharia aqui, do controlador Ethernet IP numa máquina virtual. Aqui já estão os arquivos EDS, CSV e etc. Abrir a ferramenta de engenharia, está aqui o controlador com o qual eu estou comunicando. Nós vemos que a remota não está aqui. Primeira coisa, Tools, EDS Hardware Installation Tool, ou seja, a gente vai instalar o arquivo EDS da remota dentro da ferramenta de engenharia. Eu já fiz isso, uma vez feito isso, nós vamos aqui em Ethernet, botão direito, novo módulo, ele vai aparecer todo o catálogo de hardware que eu tenho aqui, eu vou filtrar aqui por Siemens e está aqui, ET200 Multifield Bus. Vou criar, ele vai criar a remota Multifield Bus, eu vou dar um nome para ela, ET200 SPMF, e eu também coloco aqui o IP que a gente colocou, 192.168.0.21, tá? Ok? E aí, está criada aqui a nossa remota. Além disso, aqui em Controller Tags, ele já criou as estruturas de dados de entrada, de saída, para cada um dos cartões que a gente está utilizando, tá? Então eu tenho aqui os bits de entrada, tenho os bits de saída, né? Se eu tivesse aqui cartões analógicos, ia aparecer tudo aqui também, tá? Então, para testar, vamos criar aqui uma rotina, vamos criar aqui uma nova rank, vou criar aqui um contato aberto, aquela lógica de selo, tá? Eu vou aqui selecionar uma entrada, aqui dentro da minha estrutura de dados, e aqui eu seleciono o bit de entrada, bit 0 aqui do cartão. Também vou aqui selecionar uma outra entrada, vou lá na nossa estrutura de dados da remota e vou pegar aqui o bit 2, tá? Então vou pegar o bit 1, aliás. Já pegamos o bit 0, agora o bit 1. Vou criar também uma bobina aqui, então vamos pegar um bit de saída aqui da remota. Então agora saída e vamos selecionar aqui o bit 0, tá? Vamos criar aqui então a estrutura para fazer o selo. Vamos jogar aqui para dentro o contato e aqui vamos colocar mais um contato aberto, que é da saída lá da remota. Vamos fazer aqui a lógica de selo, bit 0 também aqui. Então tá feito, tá? Uma vez feito, a gente vai checar aqui o nosso software. Se tiver tudo certo, podemos aí fazer a transferência, fazer o download para a CPU, tá? Então ele vai fazer todo o download aqui, tanto da lógica de programa quanto da parte de hardware aí, integrando a cabeça remota ao controlador. Então estamos finalizando o download. Sim. Então está aqui a nossa lógica, já está em Remote Run, ou seja, já estamos aí online com a CPU, tá? Então nós vamos aqui apertar o botão aqui vinculado à entrada, né? Aqui o liga,
Então nós vemos que ele executou aqui a lógica de selo, ele acionou a saída da bobina. A gente pode ver também pelo LED de indicação da remota que a saída foi ligada, e agora eu vou fazer aqui o meu desliga. Então, desligou, quebrou o selo e ele desligou. Ou seja, pessoal, em poucos passos eu consegui fazer a configuração, gerei o arquivo de configuração, vinculei o arquivo de configuração ao controlador Ethernet IP e já testei os meus cartões de entrada e saída de maneira rápida. Em poucos minutos eu integrei o nosso Remota Simatic ET200 Multifield Bus a um controlador Ethernet IP. Tudo bem? A segunda parte aqui da nossa apresentação, então, ela diz respeito à rede inteligente IO-Link, tá? Então, nós vamos aqui passar para uma nova apresentação. Então, com as nossas remotas ET200, com o nosso portfólio de remotas, nós conseguimos aí trabalhar com diversos protocolos, em muitos protocolos diferentes de diversos fabricantes, como a gente acabou de ver, tá? A uma primeira vista isso parece ser complexo, mas quando você usa ferramentas simples, que simplificam a sua vida, você pode pegar sinais do campo, do nível de sensor de atuador, do nível de controle e, trabalhando com a arquitetura completa, com o controlador Siemens, com as remotas ET200, a gente consegue conectar todos esses dados na nuvem, porque os nossos controladores, o nosso portfólio, ele é IoT Ready, e eu consigo trabalhar com esses dados enviando em protocolo MQTT, os protocolos que hoje são trabalhados com dispositivos em nuvem de forma fácil, com bibliotecas prontas. Então, todo o nosso portfólio está preparado para vincular esses dados na nuvem, tá? Nós já falamos um pouco da remota Multifield Bus e agora a gente vai falar dos dispositivos de campo IO-Link, tá? O IO-Link, ele fecha uma lacuna importante, né, no campo da automação. Isso porque ele me traz a oportunidade de trabalhar com a minha plataforma de programação vinculada diretamente ao dispositivo de campo, sem intermediários. E não só vendo o status e sinal do dispositivo de campo, mas trabalhando a configuração dele, fazendo a parametrização. Eu consigo acessar até o código do fabricante, do fornecedor do dispositivo de campo. Ou seja, a gente consegue trabalhar com uma digitalização em todos os níveis, né? Até o nível de sensor e atuador. E dentro da família de produtos IO-Link da Siemens, nós temos aí um portfólio para todos os nossos controladores, tá? Então a gente tem desde o S7 1200, 1500, para toda a família de remotas, seja ela IP20 para uso dentro de painel ou IP65, 67 para uso diretamente em campo, com múltiplos protocolos aí trabalhando como o IO-Link mestre, tá? Então a gente vai vincular aqui a ET200SP IO-Link Master, que está ali na remota, tá? E aí vem a pergunta, por que eu usaria uma solução com IO-Link ao invés de uma solução tradicional, com cartões de entrada e saída, tá? O IO-Link, ele traz como vantagem os diagnósticos estendidos, ou seja, eu tenho muito mais condições de diagnóstico, parametrização automática, a configuração fica toda no mestre, e quando eu troco o dispositivo, ele se configura automaticamente, tá? O mestre IO-Link para toda a nossa família de produtos de controladores. E para exemplificar, a gente vai usar o IO-Link com o dispositivo RFID, tá? O RFID HF, para curtas distâncias. Comparando a um RFID normal, tá? Que você pode comunicar em Profinet, em protocolo serial, o IO-Link, o RFID com o IO-Link, ele traz um preço mais baixo, não exige programação nenhuma, nem nada, é um padrão aberto, a instalação e a integração é simples. E é isso que a gente vai demonstrar agora. Então, aqui em relação ao IO-Link, nós temos a estrutura montada aqui no TIA Portal, essa arquitetura onde a gente tem o nosso controlador, o switch gerenciável e a remota. Dentro da remota, nós podemos ver aqui alguns cartões, entre eles o cartão aí mestre IO-Link da ET200SP, tá?
Então, para configurar um dispositivo IO-Link aqui, nós vamos clicar nele com o botão direito, Start Device Tool, e ele vai chamar o Port Configuration Tool, que é a ferramenta de configuração do IO-Link aí. Então, o próprio TIA Portal já chama a ferramenta. Aqui do lado direito a gente tem um catálogo, então a gente vai selecionar aqui o dispositivo, vamos encontrar que o dispositivo RFID, está aqui RF240R IO-Link. Clicou, arrastou, joga na porta onde ele está configurado, no nosso caso é a porta 1, tá? Faz o download e praticamente o dispositivo já está pronto para funcionar. Então é muito rápido, muito simples. É claro que nós temos algumas bibliotecas para facilitar a interação dos dados entre o IO-Link e o controlador, mas basicamente uma vez feita o download aqui, nós podemos explorar. Se o dispositivo é de outro fabricante, não tem aqui no catálogo, aqui em Options, Import IODD, você vai puxar o arquivo de configuração IO-Link e o dispositivo do fabricante aí terceiro vai aparecer aqui no nosso catálogo de hardware e você vai integrar ele da mesmíssima forma. Então aqui na nossa árvore de projeto está aqui os dados referentes ao nosso IO-Link, todos os dados que aparecem aqui de identificação, parametrização, monitoramento, diagnóstico, conexão, eles podem ser acessados via biblioteca lá pelo controlador, tá? Entretanto, a gente vai fazer um acesso sem programa. Vocês vão ver que sem eu fazer uma linha de programação, ele já está funcionando. Se eu pegar aqui e fizer um monitoramento online aqui do meu dispositivo, ele vai me mostrar os endereços do PLC aonde ele vai escrever os dados, tá? Ele vai me mostrar todos os endereços aqui do PLC. Então ele começa aqui no endereço 0.0 e vai até o 16.0, tá? Ele também aqui tem todos os status, eu consigo ver tudo aqui em relação ao dispositivo. Consigo ver parâmetros, consigo monitorar o dispositivo. Então eu vou colocar uma tag aqui no dispositivo, a gente já vai ver o valor aqui, ó, 080155AC AD4785. Esse é o ID que forma aqui a palavra de identificação da minha tag do meu dispositivo RFID. Tirei, ele para de ler. Uma vez que a gente fez essa integração, agora a gente vai fechar a ferramenta de configuração. Vamos salvar essa configuração. Agora a gente vai lá para o PLC, tá? Eu vou abrir aqui uma watch table, que já está pronta, aonde eu peguei aqueles endereços que a gente viu lá na ferramenta de configuração, no Port Configuration Tool. Eu vou abrir aqui a watch table, vou monitorá-la, tá? Monitorei aqui a watch table, os valores hexadecimais aqui, então a gente pode ver que o projeto está igual ao que está lá na CPU. Está tudo zerado, eu vou colocar a tag aqui agora e ele veio aqui, E0080155AC AD4785, a mesma tag. E nisso, se a gente abrir aqui o programa, a gente vai ver que não tem uma lógica de programação aqui. Ou seja, eu já estou lendo as informações direto nas inputs aí, nas entradas do PLC, sem eu precisar de fazer nenhum código aí de programação, tá? Mas como eu informei para vocês, tá? A gente abrindo aqui as nossas libraries, tá? Eu tenho aqui no meu Project Library, eu tenho algumas bibliotecas aqui, tá? De devices IO-Link, tá? Eu tenho aqui as bibliotecas para fazer uma leitura, uma escrita, ligar e desligar a antena. Então eu vinculo isso daqui no hardware e aí eu posso dar comando aí para minha antena e ler as informações. Se a gente vier aqui no site de suporte e digitar IO-Link, a gente vai ver o acesso a essas bibliotecas, tá? Então a gente vai ter acesso não só às bibliotecas para ler e escrever e dar trigger, ligar e desligar a antena de RFID, como a gente vai ter acesso também ao acesso acíclico, ou seja, a gente vai ter acesso às bibliotecas para pegar informações como o fabricante, o código do produto, bem como dados de parametrização. O próprio Port Configuration Tool é gratuito, está aqui para baixar. Então a gente tem acesso através das bibliotecas diretamente às informações do dispositivo de campo. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para demonstrar em relação à remota Multi-Field Bus e em relação ao IO-Link.
Muito obrigado pela atenção. Vamos deixar os nossos dados de contato, caso tenha alguma dúvida ou alguma solução para trazer para a gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima apresentação.